meus queridos alunos. Hoje nós iremos falar sobre a sociedade industrial. Dois grupos sociais bem distintos, bem diferentes, se configuram com a Revolução Industrial. Vai surgir as duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia era a proprietária, a detentora das fábricas, das estradas de ferro, dos bancos e de todo o capital, ou seja, do dinheiro. Os burgueses eram banqueiros, industriais, comerciantes, donos de manufaturas, comerciantes menores, profissionais liberais como médicos, jornalistas e advogados. A burguesia vivia no luxo e em casas amplas e com fartura. A concentração de indústrias nas cidades inglesas, somadas aos cercamentos, resultou no êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo para a cidade, fazendo com que as cidades crescessem de forma rápida e desordenada, a cidade de Londres e outros centros urbanos, causando assim sérios problemas, como a falta de moradias dignas, porque a cidade não tinha tantas casas para as pessoas morarem, e de saneamento básico, porque a maioria das casas elas não tinham saneamento básico, ou seja, redes de esgoto e outros problemas. A precariedade dos serviços públicos e também a violência urbana. O proletariado eram os trabalhadores. Os trabalhadores eles vendiam a sua força de trabalho em troca dos salários que recebiam nas fábricas. Trabalhavam em condições precárias e viviam na pobreza. Moravam em casas pequenas, moradias muito simples, chegando a ser miseráveis, que tinham pequenos espaços e abrigavam muitas vezes mais de uma família. Ou seja, eram locais insalubres, não saudáveis para a vivência humana. Além deles dependerem de todos, além dos trabalhadores do proletariado depender das fábricas para sobreviver, dos salários, eles ainda não contavam com leis que definissem uma jornada, a duração da jornada de trabalho. Muitos desses trabalhadores trabalhavam mais de 14 horas por dia, chegando até 16 horas por dia. Não tinham descanso e as suas condições de vida eram muito difíceis. Vamos ver aqui mais detalhadamente. Condições de trabalho na indústria. Na Inglaterra, o centro de produção têxtil estava em Manchester. Com a utilização cada vez maior da fiandeira hidráulica, inacessível aos camponeses, as fábricas de fiação foram as principais a se instalarem em Londres. E principalmente também, no caso, elas eram as que mais recebiam trabalhadores e operários. Mantendo um ritmo, essas fábricas mantinham um ritmo diário de trabalho ininterrupto. Tradicionalmente, quem trabalhava nessas fábricas eram mulheres e crianças. Essas mulheres e crianças, como vocês estão vendo aí na imagem, elas trabalhavam e os empregadores gostavam porque elas recebiam 1/5 do salário se comparando com um trabalhador do sexo masculino. Então, as cidades elas cresceram, houve um crescimento das cidades não planejado, os operários dependiam então totalmente dos seus empregadores, não existiam leis trabalhistas que protegessem ou garantissem uma segurança ao trabalhador. No caso, se um trabalhador ele sofresse algum acidente na fábrica, perdesse uma mão ou um braço, ou sofresse uma queda, ou viesse mesmo a morrer, esse trabalhador ele era apenas demitido e a família ou ele mesmo não recebia nem sequer nenhum tipo de indenização. Aqui nas fábricas era comum, nesse período, lembrando que é século XIX, início do século XX, jornadas de trabalho de 14 ou até 16 horas diárias de trabalho. Isso era comum nessa época. Não possuíam dias de descanso, salvo o dia religioso, que era domingo, que as pessoas tinham esse dia para ir à igreja. Não tinham indenização em caso de acidente,
Nessa época, como vocês estão vendo na imagem, era comum o trabalho tanto de mulheres e crianças. As crianças acompanhavam as suas mães no trabalho. Hoje nós sabemos que, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é proibido por lei, o trabalho infantil, porque a criança ela tem que ter a sua infância segura para que ela tenha um desenvolvimento tanto psicológico, como afetivo, como social, saudável. E elas trabalhavam nessa época, as crianças, em ambientes insalubres, ou seja, locais sem ventilação, sem iluminação adequada, ou seja, em locais que não eram favoráveis a um bom desenvolvimento de ninguém. Lembrando também que nessas fábricas a disciplina ela era muito rigorosa. Tanto as crianças como os trabalhadores, eles não tinham um horário específico para se alimentar. Muitas vezes eram pequenos minutos, 10, 15 minutos que eles tiravam ali para se alimentar rapidamente e assim voltar ao trabalho. Eles eram fiscalizados continuamente e até as crianças, quando uma criança ela era encontrada ou dormindo por estar muito cansada, era comum elas serem castigadas com castigos físicos para que elas retornassem ao trabalho. Aqui você vê nesse mapa, que esse mapa aqui ele vai falar sobre os impactos urbanos e ambientais da industrialização. Nós sabemos que a indústria, ela tanto polui o ambiente, que houve nessa época um grande crescimento da poluição urbana, e também, como houve um crescimento urbano sem um planejamento, de forma descontrolada, houve também muitas epidemias, muitas doenças, principalmente doenças de rápida contaminação. Como as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente, multiplicavam-se dessa forma os bairros pobres. A violência aumentou. O governo local não dava conta de atender à demanda e das reformas necessárias para melhorar as condições da população. No meio da rua era normal você ver lixos, dejetos, por causa que o esgoto era a céu aberto, muitas pessoas morando em uma casa apenas. Então, toda essa situação ela era propícia à disseminação de doenças. E foi o que nessa época ocorreu, aqui como você vê no infográfico, doenças como cólera, o tifo, varíola, tuberculose também, todas elas causadas por falta de higiene e normas sanitárias, né? Ou seja, não existiam nessa época as mínimas, né, a situação mínima de higiene sanitária para que essa população ela tivesse uma segurança maior e evitasse essas doenças se propagarem. Esse período foi um período em que as desigualdades sociais entre ricos e pobres, elas mais se aprofundaram. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula.